Hebreus capítulo 6, verso 1, 2 e 3. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Ajuda-nos, Pai, para que vivamos de acordo com a Tua vontade, que cresçamos e prossigamos para aquilo que é perfeito, para aquilo que é completo, que saiamos dos rudimentos, que atravessemos esta fase. É claro que talvez alguns dos que aqui estão ainda precisem passar por esta fase, e que seja assim hoje, em nome de Jesus. Mas para aqueles que já passaram algum tempo, que progridam, que cresçam, isso segundo a Tua bondade e segundo a Tua vontade bendita para nós. Te pedimos em nome de Jesus assim. Amém. Você pode sentar, por favor. Nós iniciamos no domingo passado uma nova série de mensagens, onde eu pretendo falar a respeito dos princípios elementares da nossa fé cristã. Levando em consideração que isso, segundo o texto que nós lemos, deveria ser dito apenas se Deus permitisse, ou seja, em algum momento específico da caminhada cristã, essas coisas devem ser ditas. E obviamente essas coisas são ditas no começo da nossa vida cristã. Acontece que, enquanto princípios elementares, e justamente em cima desta ideia de princípios elementares, vem aquela certeza de que todo cristão, a vida de cada um dos indivíduos que são chamados de cristão, devem estar fundamentados nestes princípios, fundados nisso. E esses ensinos devem, além de ser aprendidos, devem ser colocados em prática e devem produzir uma esperança no coração de todo crente. Se esses princípios forem de forma adequada colocados no coração e na mente de cada um de vocês, assim será possível que você edifique uma fé sólida e você de fato possa crescer diante de Deus. Eu tenho certeza que você conhece muita gente que está há muitos anos dentro das igrejas e não cresce, não desenvolve. Parece que ele começa a crescer, começa a construir um edifício. A vida espiritual é como um edifício que vai sendo construído e de repente parece que desmorona tudo. E eu posso afirmar que o problema está no fundamento, o problema está naquilo que é a base. E a partir disso, nós vemos que o autor aqui, essa carta aos Hebreus, ele vai julgar necessário, ele vai dizer que é insubstituível, indispensável, que pelo menos 6 elementos dentro dos princípios elementares da fé cristã sejam dignos de nota, porque ele pelo menos vai falar a respeito de 6 coisas, e nós vamos tratar ao longo desses dias desses 6 elementos, sendo que 2 desses elementos são chamados de fundamentos, ou como na minha tradução aqui, são chamados de bases, que são arrependimento de obras mortas e fé em Deus, e 4 desses elementos são chamados de doutrina ou ensino, e são batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Levando em consideração que esses assuntos eles estão listados de 2 em 2, se você prestar atenção, fala arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. É claro que a gente consegue de alguma maneira entender que esses assuntos estão relacionados. E eu quero tentar relacionar em algum momento cada uma dessas duplas, mas eu vou trabalhar cada dia, ou eu pretendo pelo menos trabalhar em cada dia um desses assuntos de forma particular, porque embora sejam relacionados, também são assuntos que são passíveis de serem compreendidos como seu todo, sem necessariamente estar acompanhado de outras questões. E hoje, especificamente, vou falar a respeito do arrependimento de obras mortas. Este é o meu assunto, arrependimento de obras mortas. E eu quero começar falando no que consiste esse primeiro fundamento, arrependimento de obras mortas. Talvez pareça muito claro para você, e eu espero que pareça mesmo, mas se você vai analisar bem a estrutura do que está, como está escrito, o que está escrito, no contexto onde está escrito, arrependimento de obras mortas pode se tratar pelo menos de 2 coisas. Eu acredito particularmente
que se trata das duas coisas, mas alguns estudiosos vão dizer que é uma só ou só outra, mas eu particularmente vou entender que se trata de duas questões. Primeiro, arrependimento de obras mortas significa arrepender-se daquilo que foi feito em decorrência da morte espiritual, ou seja, aquilo que você faz, aquilo que é produzido na sua vida, justamente enquanto você é um morto espiritual. Tem gente que nem tem consciência disso, mas a Bíblia diz que quando Jesus nos encontra, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A condição de cada um de nós antes de Cristo é de morte espiritual. E nessa condição de morte espiritual, nós temos muitas atitudes, nós temos muitas práticas, nós temos muitas intenções, muitos pensamentos, e é óbvio que, olhando para esse texto, nós conseguimos olhar essas obras mortas como as obras de alguém que está morto também. Não só apenas a obra está morta, a qualidade da obra é morta, mas a obra como um fruto de alguém que está morto. E segundo o próprio apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Gálatas, aquilo que é produzido de alguém que não está vivo, aquilo que é produzido por alguém que vive de acordo com a carne, que é pecaminosa, é chamado de obras da carne. E se você ler lá em Gálatas 5, tem uma relação bem grande, e não é total aquela lista, existem outras coisas fora aquelas que estão escritas, porque ele ainda fala, coisas semelhantes a esta das quais já vos falamos. Então ele vai listando várias coisas que são chamadas de obras da carne, e ele fala de impureza, ele fala de prostituição, ele fala de idolatria, ele fala de feitiçaria, de brigas, de ciúmes, de partidarismos, de rixas entre pessoas. Ele vai citando várias coisas, várias obras, várias atitudes, que são atitudes produzidas por alguém que não está vivo. É basicamente isso, são obras mortas. Então, quando nós lemos aqui que uma das doutrinas elementares, um princípio fundamental, um dos fundamentos da fé cristã, é o arrependimento de obras mortas, estamos falando que é arrepender-se daquilo que foi feito em decorrência da morte espiritual. Um segundo entendimento é arrepender-se das tentativas inúteis de praticar alguma coisa com a intenção de ser justificado diante de Deus. Enquanto no primeiro caso, o entendimento é justamente da mesma maneira que houve um apelo de Jesus para que as pessoas se arrependessem, eu vou tratar mais já sobre isso. No segundo caso, o entendimento é por conta das palavras que são usadas. Então eu vou ser um pouco mais técnico, eu acho, nos termos que eu vou usar aqui, só para vocês entenderem como que a gente consegue entender certas coisas da palavra. Quando a gente vai ler aqui arrependimento de obras mortas, na língua original é necron ergon, está ao contrário, né? Mortas obras, onde ergon significa uma ação que realiza um desejo interior. Então você tem desejos lá dentro, e esse desejo é externado por ações que você tem. Então, onde na nossa Bíblia está traduzido por obras, nós precisamos entender que está falando de ações movidas por intenções. Não são apenas coisas sem querer, são coisas que são desejadas, embora talvez não tenham sido planejadas. Todo pecado é desejado, embora não necessariamente tenha sido planejado. Ninguém peca numa coisa que não queria pecar. Ninguém peca numa coisa que não queria pecar. Nós só pecamos porque desejamos pecar, porque lá no nosso interior havia já antes uma vontade de cometer aquele pecado. Talvez você não tenha planejado para praticar um pecado, mas todo pecado é fruto de uma vontade que já existia dentro de você. E é por isso que Tiago vai falar que nós somos enganados, e aí a gente acaba cedendo aquilo que nós já desejávamos. Ninguém é coitadinho quando peca. Todo mundo que peca, peca porque queria pecar. Então quando alguém mente, é porque na verdade a intenção dela era mentir, por qualquer razão que seja. Quando uma pessoa rouba, por mais que tenha motivações, necessidades, etc., é porque havia o desejo daquilo. Sempre e todo pecado é fruto de um desejo que já nele habitava. Ok, e quando fala a palavra mortas, é de onde vem o nosso necrotério, é necron, significa um cadáver, ou algo em que falta vida.
Então a gente entende na junção dessas palavras que obra morta é uma ação que por sua inutilidade é como se não existisse. Você faz alguma coisa, mas isso não tem validade nenhuma, porque isso que você faz já está morto em si. É como Tiago vai falar que a fé sem obras, ela é morta em si. Você pode até ter fé, dizer que tem fé, mas se a tua fé não produz nenhuma atitude, essa tua fé está morta. E aqui o texto não está falando de fé, o texto está falando de obras. Então existem certas coisas que são feitas, e são feitas inclusive para que você seja encontrado diante de Deus como alguém justo, ou como alguém justificado, que não serve para nada. A isso nós chamamos de religiosidade. Religiosidade é aquela expressão do seu ser, onde você tenta, pelo que você faz, fazer algo para Deus, de modo que Deus olhe para você e te aprove. Então isso pode ser feito de qualquer maneira. Todas as religiões, na verdade, a intenção das religiões é fazer com que as pessoas com certas atitudes sejam aprovadas diante de Deus por aquilo que estão fazendo. Então, por exemplo, no meio do catolicismo, existem certas práticas que você fazendo essas coisas, você é aprovado por Deus ou não. Por exemplo, você é uma criança, nasce numa família católica, qual a primeira coisa que os pais pensam em fazer com esse filho? Batiza. Porque se não batiza essa criança, ele é um pagão. E batizando esta criança, ele está sendo inserido no meio dos cristãos. Então a partir de agora, por causa da atitude que os pais tiveram, esta criança vai ser aceita por Deus. Essa é a mentalidade. No meio espírita, por exemplo, nós falamos sobre isso na escola dominical. Você pratica boas coisas para com as pessoas, você ajuda os necessitados, você afaga aqueles que estão tristes, etc. Então você tem boas ações para com as pessoas que precisam, e através dessas boas ações você, de alguma maneira, ganha um crédito celestial, de modo que Deus olha para você e vê em você alguma qualidade que diga, realmente esse merece a minha piedade, este merece a minha bênção, merece alguma coisa que vem de mim. Então você tem práticas que aparentemente fazem com que você tenha algum crédito diante de Deus. No meio evangélico, por exemplo, nós temos algumas práticas que também são assim. Quando você, por exemplo, é convidado a participar de uma campanha que você não pode quebrar, e por causa dessa campanha Deus vai te abençoar. Isso é uma forma de tentar, pelas suas ações, ser aceitável a Deus. Quando você acha que porque você dá dízimo, Deus tem que fazer alguma coisa por você, você está achando que pela sua atitude, Deus deve alguma coisa para você. Cada vez que você faz alguma coisa dentro da igreja evangélica, achando que porque você fez isso, Deus tem alguma obrigação com você, como ensina, por exemplo, o Edir Macedo, de forma muito aberta, outros pastores ensinam isso de forma mais velada, mas ele fala abertamente. Você faz isso, Deus está te devendo. E quando Deus está te devendo, Deus tem que te pagar, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Mas isso se ensina em todas as igrejas, só que não fala abertamente. Na minha opinião, o Edir Macedo é admirável, porque ele é homem de assumir isso com todas as letras, que é coisa que os outros não fazem. Fazem a mesma coisa, mas não assumem. Quando fala para uma pessoa que ela tem que fazer alguma coisa para Deus abençoar, ela está falando a mesma coisa que o Edir Macedo falou. Você faz, Deus fica te devendo, e Deus não fica devendo nada para ninguém, Deus vai fazer por você. Seja isso no dízimo, seja isso na campanha, seja isso na quantidade de vezes que você tem que ir na igreja, isso é troca. E Deus não faz nada por troca conosco. Tudo que Deus faz por nós chama-se graça. Nós não merecemos, e tudo que nós fazemos para Deus deve ser através de uma expressão de amor. Seja você um dizimista, seja você alguém que participa de uma campanha, seja você alguém que faz qualquer coisa, que vai em vigília, que isso seja por amor e para adorar a Deus, que não seja nada para que Deus fique te devendo e fazer alguma coisa em troca por você, porque você, aliás, fez isso. Então, de alguma maneira, as pessoas elas praticam coisas esperando que Deus fique devedor delas. Isso são obras mortas. Por quê? Porque todas essas ações, elas são inúteis. E é o que o termo está dizendo. Obras mortas são obras que aparentam ser úteis, mas que já estão mortas desde o seu começo. Tudo o que você faz, achando que Deus vai ficar te devendo, que Deus tem que te abençoar, que Deus tem que te salvar por isso, que Deus tem que fazer alguma coisa, isso já é uma obra morta. Porque Deus não deve nada a ninguém. Deus não tem compromisso com o que você faz. Deus tem compromisso com o que Ele falou que ia fazer.
E isso independe de cada um de vocês. Porque Deus não deixa, por exemplo, de ser fiel quando algum de vocês passa a ser infiel. Deus continua sempre fiel a nós, mesmo quando há infidelidade no nosso coração. Amém? Eu sei que isso é um pouco chato assim nesses termos, mas eu acho necessário falarmos dessa maneira. Voltando um pouco lá para trás, na primeira maneira de se pensar esse arrependimento, que é o caso que fala daquilo que foi feito em decorrência da morte espiritual, é sobre isso que Jesus começa o seu ministério pregando, João Batista faz, e os seus apóstolos também fazem a mesma coisa. Depois que Jesus é batizado, ele entra nas cidades e ele começa a pregar. Alguém se lembra quais são as primeiras palavras de Jesus? Me ajudem, eu sei que vocês lembram. Isso, o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus começa o seu ministério pregando sobre arrependimento. Aquele que o precede, João Batista, está pregando sobre arrependimento. E os seus discípulos, os seus apóstolos, também passam o seu ministério pregando sobre arrependimento. Então veja, Pedro, quando é cheio do Espírito Santo, é a primeira pregação na igreja cristã, por exemplo, o que ele fala? Ele fala justamente sobre arrependimento. E depois, obviamente, sobre fé, que é o nosso próximo assunto. E arrependimento do quê? Arrependimento justamente das coisas que você não devia fazer. E aí eu gostaria de que vocês me ajudassem. Que coisas são essas que nós precisamos nos arrepender, meus irmãos? Me ajudem. Você que um dia já se arrependeu, você pode muito bem falar. Quais são as coisas das quais nós temos que nos arrepender? Me ajudem aí, povo. Oi? Do passado, mas especificamente, eu quero que a gente dê nome aos bois. Vamos pegar o pecado, vamos pôr nome nele, vamos pôr na vitrine aqui para a gente saber quem são eles, tá? Porque, aliás, deixa eu só acrescentar uma coisa. Um dos nossos problemas quando nós oramos diante de Deus, principalmente quando confessamos pecado, é que a gente chega diante de Deus no atacado. A gente chega assim: ó Deus, perdoa os meus pecados, dá nome para eles, para você ficar com vergonha de ter feito ele de novo. Para de chegar nos meus. Então, primeiro, não era para você chegar nessa qualidade do plural, tá, diante de Deus. Vamos ser sinceros. Se você ora todos os dias, e todos os dias você tem que orar, perdoa todos os meus pecados, você está com um problema grave aí, meu irmão. Você está precisando rever a sua vida espiritual, tá? Assim, estou querendo, a questão não é ser santarrão, não. A questão é não diminuir o padrão, porque o padrão do cristão é de santidade, não é de quem vive na prática do pecado. Mas vamos lá. Nós estamos falando de dar nome aos bois. Quais são os nomes desses pecados aí que a gente precisa se arrepender? Mentira, alguém disse? Adorar ídolos. Inveja. Que mais? Oi? Feitiçaria, foi o caso. Ser egoísta, alguém disse? Ser egoísta, que mais? Me ajuda, irmãos. Eu sei que vocês são santos, vocês nem lembram mais como é que eram essas coisas, mas me ajudem, por favor. Bebida alcoólica, em alguns casos, principalmente para aquelas pessoas que não podem nem chegar perto de bebida. Tem gente que não tem problema com bebida, tem gente que tem. Para mim, beber é pecado. Fábio, pastor Fábio, para mim, eu não posso. Se eu chegar num copo, para mim beber é pecado. Eu não sei beber um copo. Quem não sabe beber um copo, é assim, não sabe brincar, não desce para o playground, entendeu? Eu não sei beber um copo, para mim não serve nada. E sugiro, como nazarenos que somos, que vocês também não bebam. A consciência de vocês, a Bíblia não proíbe, mas nós, como bons nazarenos, podemos viver sem a bebida, isso não vai nos fazer falta. Mas continuemos o nosso discurso. Vai lá. Oi? Lascívia, que é aquela coisa sensual, parece cachorro no cio, sabe? Tem gente que é que nem cachorro no cio. Ah, não, vocês não sabem o que é isso. Tem gente que é igual cachorro no cio. Eu achava antes que isso era coisa de homem, né? Porque já diziam os machistas, não, que o homem... Não é que as mulheres são discretas. Os homens contam vantagem, como se contar pecado fosse contar vantagem, né? Mas não pode ver nada, não pode ver ninguém, faz questão, né? Aquela coisa, aquele desejo. Aí o jovem fica desesperado e precisa necessariamente assistir o Pânico, porque lá vai ter um monte de menina de calcinha.
Todo mundo sabe, não é? Ninguém me dá o de santo para mim não aqui, todo mundo sabe o que eu estou fazendo. Necessariamente precisa ver essas coisas, sabe? Fica desesperado, aí tem a desgraça que a internet traz, porque a facilidade que a internet traz, você não pode fazer nada, você não pode digitar uma palavra. Você pesquise sobre Jesus na internet. Se você não fez isso, muda a moderação da sua internet. Deixa aquilo para bloquear tudo, porque se você pesquisa Jesus, aparece o Jesus Luz em comercial de cueca. Sério. Tudo, qualquer coisa, está tudo ali. E nós estamos em tempos onde a sensualidade está sendo jogada cada vez mais na nossa cara. As músicas promovem isso. As roupas ajudam a fomentar essas coisas, das mulheres e dos homens. Então, lascívia. O que mais, gente? Era a luta dos mandamentos, justo. Mas vamos dar nome aos bois, que é para a gente chegar e ter assim, a gente tem que ter coragem de olhar para o pecado e falar assim: você é o meu problema. Não existe arrependimento sem isso. Não existe arrependimento sem você olhar para um pecado e falar assim: você é meu problema. Eu tenho problema com você. Eu na sua frente sou pequeno. Eu sou fraco na tua frente. Eu caio. Toda vez que eu te encaro, eu caio. Tem horas que eu nem te encaro mais. Você vai chegando, eu já vou caindo antes. A gente tem que ter coragem de fazer isso. E se não fizermos isso, as coisas não mudam. Irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Muito do que a gente vê hoje nas igrejas, e as igrejas estão cheias, exceto a nossa, as igrejas estão cheias. Mas as igrejas estão cheias de pessoas vazias. E não adianta as pessoas estarem enchendo as igrejas e elas estarem vazias. E as pessoas estão assim porque elas nunca se arrependeram de seus pecados. Elas nunca chegaram nesse primeiro passo, nessa porta de entrada da vida cristã. Nunca passaram por isso, nunca se arrependeram. Elas um dia acreditaram que Jesus ama elas demais, abraçaram esse Jesus maravilhoso que quer me levar para o céu e acabou. Nunca se arrependeram. Mas não existe arrependimento sem que primeiro você encare o pecado de frente e entenda a sua limitação e impotência diante do pecado. Porque não vem me dizer que você é forte contra o pecado, porque se você pudesse vencer o pecado sozinho, Jesus não teria vindo e morrido na cruz por você. Se você tivesse força para encarar o pecado e falar para ele: eu te subjugo, o Espírito de Deus não precisava habitar na tua vida, para que assim você não fosse mais escravo do pecado. Nós não podemos, nós somos impotentes, inválidos, irmãos. Nós somos inválidos, nós somos como eu sou, jogando bola com a meninada. Eu estou gordo, eu estou travado. Eu achei que só porque eu estava de chuteira sábado eu consegui jogar melhor. A molecada ameaçava correr, eu já ficava para trás. A mente pensa em ir, o corpo não obedece, aí você tropeça em você mesmo. É uma vida triste. Mas a gente diante do pecado é a mesma coisa. Você fala assim: eu vou vencer. Você não vence. Nós não temos força em nós para vencer o pecado. E é por isso que nós precisamos de Deus. Salvação não é ir para o céu só não, irmão. Eu falo isso sempre aqui. Salvação é viver agora. A salvação é para ser experimentada hoje. E a salvação inclui não ser dominado pelo pecado. Mas não existe libertação do pecado sem que antes você olhe para ele e o reconheça. Então me ajuda, dê mais nomes aos bois aí. Oi? Ira, ai, né? Tudo está nervoso, está azedo. Assídia, você falou? Ó, Raimundo lembrou, hein? Assídia, eu preguei uma série há muito tempo atrás sobre os pecados capitais. Assídia é preguiça, mas não estou falando daquela preguiça que você tem só de domingo de manhã. É preguiça para tudo de Deus, é aquela preguiça que você tem para orar, é aquela preguiça que você tem para meditar na palavra de Deus, é aquela preguiça que você tem para fazer as coisas de Deus. Toda preguiça espiritual é assídia. Não estou falando de descanso, não estou falando de querer se retirar, eu estou falando de não praticar coisas espirituais. Essa preguiça espiritual é assídia. Que mais, gente? Me ajuda aí. Roubo, que mais? Jogo, tem jogo que é problema. Jogatina, tem umas jogatinas aí que é problema. Corrupção, todo tipo de corrupção, seja a corrupção do político que está lá em cima, que todo mundo olha e fala: a Dilma, né? E detalhe, a pessoa está aqui na avenida, aqui, ó.
A pessoa está aqui na avenida, na banca, comprando CD pirata, falando mal da Dilma. Mas tem coragem. Ô pai, põe fogo nessa língua. Eu não estou falando bem da Dilma. É que se a gente tirasse a trave do nosso olho, dava para ajudar a tirar o cisco do olho do outro, né? A gente é bom pra caramba para ver o erro dos outros, mas a gente é muito ruim para ver o nosso. Mas vamos lá. Corrupção de todos os tipos. Que mais que a gente pode entender de pecado? Oi? Falsidade. Tem gente que é nota de R$3 assim, estampada mesmo assim. Fofoca. Deus, né? A Bíblia chama algumas mulheres de paroleiras, né? Essas fofoqueiras que vão de casa em casa só falando mal, inflamando os outros. Ao invés de ir para ajudar, para falar bem, para orar, né? Vai de casa em casa só falando mal. Encosta numa casa, fala mal de um. Encosta na casa do outro, fala mal do outro. Fala mal do vizinho, fala mal do irmão da igreja, fala mal do trabalho, fala mal da política, fala mal de todo mundo. É uma boca que só produz água amarga. Não tem vida naquela boca. Entenda que da mesma fonte não pode jorrar duas águas. Se você é alguém que só fala mal dos outros, e mais, ouça isso, guarda isso no teu coração. Se alguém encostar do teu lado e começar a falar mal de alguém, não tenha amizade com essa pessoa, porque qualquer hora ela vai falar mal de você. Então agora ela fala mal dos outros para você, amanhã vai falar mal de você para os outros. Então começou, pastor, mas eu posso ter inimizades? Não está escrito? Inimizade não é só você não ter amizades, porque a Bíblia fala o tempo inteiro para a gente não se associar a certas pessoas. Ter inimizade é rixa, é briga, é querer o mal da outra pessoa, é querer ver a outra pessoa pelas costas, é fazer aquela oração, Pai, agora, fulmina, né? Não é desse tipo de inimizade que a gente está falando aqui. Mas o que mais? Me ajudem, nós temos mais coisas aqui para pensar. Adultério, puxa vida, obrigado, Lê. Que é um problema grave, porque parece que adulterar, algumas pessoas ainda acham que adulterar é se deitar com outras pessoas, apenas, isso falando do âmbito matrimonial. Jesus falou que se você pensou, já acontece adultério, não precisa necessariamente se deitar. E quantos maridos se deitam com a esposa e pensam na outra, ou outra mulher, numa mulher que viu na televisão, projetam na esposa, aí estão usando a esposa, compra uma boneca inflável e separa dessa esposa. Se é só um objeto que você quer, você não quer uma pessoa, você não quer um ser humano para dividir afeto, você só quer um objeto para aliviar suas necessidades sexuais, deixa essa mulher viver em paz e compra uma boneca inflável. Quantas pessoas fazem exatamente isso? E não só adultério na questão sexual, matrimonial, mas em todos os âmbitos de adultério. Pessoas que adulteram a palavra de Deus, pessoas que adulteram verdades, né? E aí já vai entrar no âmbito de mentiras e tudo mais. O que mais, gente? Pessoa avarenta. Parece que ser avarento é bom, porque a pessoa fala assim, nossa, não gasta com nada. Está vendo? É por isso que é rico. Está falando isso como se fosse uma coisa boa. A Bíblia fala que o avarento é idólatra. A avareza é a mesma coisa que idolatria. Aí você acha que olha aqui nessa rua aqui, ó, no meu quarteirão ali embaixo, tem um centro de umbanda. Tem gente que passa ali na frente, faz sinal da cruz, fica desesperado, né? Os crentes, né? Não, mentira, vocês não fazem isso, mas tem gente que faz. Fica desesperado, porque passa, nossa, é um terreiro, misericórdia, está repreendido, e não sei o quê, e é avarento. Eles são idólatras? Você que é avarento também. E quando eu falo avarento, eu não estou falando de dar dinheiro para a igreja, não. Estou falando de não fazer as coisas pela sua família com qualidade, de não ajudar as pessoas que precisam. Você vê o tempo inteiro gente precisando e você está com a mão fechada. Para você sobra e para o outro falta. Como assim? Segundo o princípio bíblico, como devíamos falar as coisas é assim: para aquele que muito teve, não lhe sobrou, e para aquele que teve pouca colheita, nada lhe faltou. É assim que funciona a dinâmica do reino. Mas a gente é tão avarento, e avarento não precisa ter dinheiro, tá? Presta atenção, porque daí quando penso em avarento, aí você logo fica pensando em algum irmão da igreja que seja bem sucedido. Mas tem o pobre avarento, é pior do que o rico avarento, porque o rico avarento tem alguma coisa para segurar, o pobre avarento não tem nada e fica mendigando, miguelando as coisas, além de ser pobre ainda fica miguelando as coisas, né? É pior, você não ter e miguelar é pior, porque você sabe o que é faltar. Você sabe o que é não ter todo dia, e você ainda miguela para os outros, não dá para ser isso não. Olha aqui, ó. Pata de vaca a mão, né? Que mais, gente? Oi? Prostituição, todo tipo de prostituição,
Acho que esse eu não preciso explicar, né? Que mais? Me ajudem? Suborno, fornicação, discórdia. Nós teríamos uma infinidade de coisas para falar aqui a respeito disso. Jesus vem e prega a seguinte mensagem: arrependam-se. Abandonem essas coisas. Arrependimento é algo que vem na sua consciência, porque você entende que não é correto isso, mas não é apenas algo que é da sua consciência. A palavra arrependimento no grego é metanoia. Vocês já ouviram muito falar dessa palavra, tenho certeza. Essa palavra não diz respeito apenas a algo que você repudia, mas algo que você deixa de praticar. Não existe arrependimento para aquele que continua fazendo as coisas. Arrependimento não é saber que está errado, arrependimento não é apenas desgostar. Arrependimento é deixar de praticar, é mudar o caminho, é o que a gente chama de converter-se. Então quem é que se arrependeu? Aquele que se converteu. É aquele que antes mentia e agora não mente mais. É aquele que antes roubava e agora não rouba mais. É aquele que fazia tudo o que vocês falaram e não faz mais. Mas se você, que é um cristão, diz ter se arrependido e continua fazendo isso, talvez você não tenha se arrependido. Significa que talvez você não tenha se convertido. E aí a gente tem problemas aqui, né? Cristão é quem se arrependeu. Quem se arrependeu é aquele que mudou a sua mente e mudou o caminho da sua vida. Bem, como saber se existe esse fundamento na vida de uma pessoa? Como que a gente sabe? Isso eu não estou propondo isso para que você veja isso na vida dos outros, para que você veja isso na sua. Como que a gente sabe se isso existe, se esse fundamento de arrependimento dessas obras, se de fato existe na nossa vida? Primeiro, uma pessoa em quem isso aconteceu, reconhece a sua condição pecadora diante de um Deus, como foi dito aqui, que é santo. Sabe como que você faz para saber se você é pecador? Não é olhando para outras pessoas, e não é só olhando para você, porque você só olhando para você, você pode olhar e querer justificar os seus erros e os seus pecados. Nós sempre tendemos a justificar os pecados, isso desde Adão. Adão pecou. No Novo Testamento vai dizer que Eva foi enganada, mas Adão pecou. Olha isso. E quando Deus vai cobrar Adão pelo que ele fez, o que Adão faz? Ele faz assim, não fui eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Tipo assim, se ela não tivesse aqui eu não tinha feito. E só para lembrar o Senhor, eu não pedi nada, foi o Senhor que me deu. Vocês acham que Adão está sendo muito... Vocês acham que a gente não faz isso? Quando arruma justificativa, eu xinguei porque mas também fulano pisou na bola. Eu mostrei o dedo no trânsito porque, louco, o cara entrou o carro na minha frente. Então a gente sempre tem uma justificativa, o erro não é nosso. A gente errou, mas é porque é a mulher que o Senhor me deu. Aí Deus vai lá para Eva, porque as mulheres estão achando que o homem que é o pecaminoso da história aí, né? É o homem que não assume seus erros. Mas vai para Eva, o que você fez? Foi a serpente. Não tinha para onde correr, não tinha como voltar para Adão. Adão já falou que foi ela. Foi a serpente. A serpente não tem para onde correr, sumiu. Só que os dois foram castigados. Nós precisamos aprender a assumir os nossos erros. Todo erro que nós cometemos, todo pecado que nós praticamos, embora tenha alguma coisa que possa ajudar a se originar, o causador disso somos nós, e nós precisamos ter consciência disso e assumir esse pecado. Vocês estão entendendo isso, amém? A gente não pode simplesmente olhar para isso e achar que é justificável por causa de. Nenhum pecado é justificável diante de Deus. Ou você acha que quando chegar diante de Deus, se Deus for cobrar tudo isso, você vai ter desculpinha diante dele. Sabe o que é? A Melissa é a rainha em fazer isso, a minha filha, Melissa. Eu nunca vi alguém para dar desculpa igual ela. Nunca. A Mirella já desespera. Quando fala, você fez, ela já abre a boca e chora. A Mila fala, hã? E a Melissa, sabe o que é? Falo, filha, não interessa. Mas é que, não filha, mas é que, enquanto ela não der a desculpa dela, ela não sossega, porque ela acha que vai me convencer, dizendo que alguma coisa aconteceu.
bateu na irmã. Mas sabe o que é? Sempre. E nós fazemos a mesma coisa. Eu olho para a Melissa e eu penso, puxa, como a gente é falho. Não a minha filha, nós. Porque nós fazemos assim. Não é um problema da Melissa. Espero que ela não cresça assim. Mas é um problema nosso, nós ficamos transferindo. Enquanto nós não assumirmos os nossos erros, nós não temos condições de mudar. Nós não vamos nos arrepender, enquanto não olharmos e não assumirmos que nós é que somos pecadores. Agora, você só perceberá que você é um pecador, não quando olhar para si, nem quando olhar para os outros, mas quando você se comparar a Jesus. Você quer saber o quanto você é pecador? Olha para Jesus e fala assim, quão parecido eu sou com Jesus. Se você falar, nossa, eu estou muito longe de Jesus, então você sabe o tanto de que você tem para mudar. Você está me entendendo? O padrão para quem você tem que ser é Jesus. Então o quanto você está errado depende do quanto você percebe da sua diferença para com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Segunda maneira de saber se existe esse fundamento na vida de alguém. Ele sabe o quanto isso desagrada a Deus, e isso enche o seu coração com uma santa tristeza. Uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados, ele olha para si e sabe que está diante de um Deus santo, e ele teme por causa disso, como o Xandão falou aqui, mas ele lembra de tudo o que ele faz, e ele sabe que isso desagrada a Deus. Uma pessoa com o coração convertido, ele não quer deixar de pecar só porque isso é feio aos olhos dos outros. É porque ele sabe que cada pecado que ele comete entristece o Espírito Santo que está habitando na vida dele. Um crente de verdade não quer desagradar o seu Deus. Alguém que encontrou-se com o Senhor, alguém que vive para o Senhor, não quer desagradar o seu Deus. E não é possível agradar a Deus vivendo em pecado. Então quem se arrependeu dos seus pecados é aquele que de verdade entende que tudo o que ele faz quando peca desagrada a Deus, e isso enche o coração dele com uma santa tristeza. E por que eu coloco essa palavra santa tristeza? O pastor Marcos sempre fala disso nas entrevistas ministeriais, dessa santa tristeza. Porque existe uma tristeza produzida no coração humano por saber que está errado. Isso chama-se remorso. Quer que eu te conte quem ficou assim? Pedro percebeu que Judas percebeu que fez coisa errada. Ele viu que ele entregou Jesus indevidamente, que ele não devia ter feito o que fez. Só que a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus opera a vida, mas a tristeza segundo os homens opera a morte. A tristeza que brotou no coração de Judas levou ele à morte. A tristeza que foi colocada no coração de Pedro fez com que ele se arrependesse, e ele se tornou um apóstolo, continuou como um apóstolo de Jesus. Você apenas saber que você está errado é uma coisa, ser produzido uma tristeza santa no teu coração, e isso precisa ser produzida. Você pecou, irmão, não dá para simplesmente levantar a cabeça e falar assim, levanta, sacode a poeira e continua andando. Alguém que desagradou a Deus fica entristecido. Não fica assim, pai, quando você sente que seu filho ficou triste por alguma coisa que você fez, até quando você estava certo? Você corrige o seu filho, você sabe que você está certo, mas está vendo o seu filho chorando, não dá uma tristeza? Filho, quando seus pais ficam tristes por sua causa, ou quando você faz um amigo, alguém que você gosta, você pisa na bola, você fala alguma coisa, e essa pessoa fica entristecida, você também fica, fala, puxa, o que eu fiz? Eu não podia ter feito o que eu fiz. Isso é muito triste. Quando nós pecamos, isso precisa necessariamente produzir uma tristeza no nosso coração. E isso é prova que está havendo arrependimento nesse coração. Se não há tristeza, se você olha para o pecado e lida com ele como se ele não fosse nada, não houve arrependimento na sua vida. Se você peca e isso não produz tristeza, não houve arrependimento. Entenderam mais essa? Terceiro, essa pessoa decide por não viver mais nesta condição de pecado. E isso não é apenas emoção, é uma questão volitiva. Eu citei hoje de manhã, e é algo que eu tenho muito no meu coração. Acampamentos são coisas maravilhosas. Precisamos ter mais acampamentos. Precisamos ir em mais acampamentos, retiros espirituais. Isso impacta a gente, mexe com a gente. Mas o quanto disso é só emoção?
O quanto das pessoas que vêm na frente num apelo, só vêm por emoção. Hoje vão, falam que querem, falam que vão abandonar pecado, e amanhã continuam fazendo a mesma coisa. Arrependimento não é chorar, gente. Arrependimento não é algo que acontece só no mundo das emoções. É algo que você decide por não voltar a fazer mais. E você não volta a fazer. Tem gente que fica emocionado com um monte de coisa, começa a ouvir de pecado, fala, eu não devia mesmo, mas amanhã, ou hoje mesmo, continua fazendo as mesmas coisas. Arrependimento não diz respeito só à emoção, diz respeito à decisão. Como que eu sei que alguém se arrependeu? Não é se ela chorou, é se ela mudou. Não apenas se ela sentiu alguma coisa no coração. É a mudança que caracteriza isso, não é o sentimentalismo. E por último, a vida dessa pessoa passa a ser, ou essa pessoa passa a viver de forma que a vida dela seja um caminho contrário ao pecado que antes ela cometia. Eu estou sendo mais técnico que eu posso, só para vocês aprenderem isso. Porque como eu estou falando de emoção aqui, eu não queria de forma alguma produzir nenhum tipo de emoção que pudesse confundir o coração de vocês aqui. Quando você se arrepende de ter pecado, você anda o contrário daquele pecado. Você abomina aquele pecado. O Spurgeon, um grande pregador, ou chamado príncipe dos pregadores, ele fala que arrependimento é você odiar as coisas que você amava e amar as coisas que você odiava. Você passa a odiar o pecado e amar as coisas de Deus. Sabe o que nós vemos hoje? Pessoas dentro da igreja que falam que amam Jesus, que servem a Jesus e continuam iguais, se não piores quando eram do mundo, apenas com a diferença de que as pessoas olham para ela e falam, ela é crente. Então, além de tudo, além de continuar no pecado, além de envergonha o nome dos outros que são crentes de verdade. Envergonha, porque é triste você falar que você é crente. Quando fala que você é crente, tem uma pastora conosco. Se ela fala que ela é pastora em alguns lugares, eu tenho certeza que é como comigo. As pessoas olham e falam assim, então você está nadando em dinheiro, hein? Porque já associa que você é um ladrão, que você está extorquindo as pessoas. Nós estamos mal vistos. Estamos mal vistos por quê? Porque Deus faz as coisas erradas? Porque os crentes de verdade fazem as coisas erradas? Não, por causa desses crentes meia boca, esses bando de pastor ladrão, que não são pastores do Senhor, que se apacentam apenas a si mesmos, e fazem fortuna às custas de pessoas tolas. O nome dos crentes está sendo difamado por causa de crentes, como talvez tenhamos aqui hoje, que falam que são crentes, mas lá fora continuam fazendo a mesma coisa. É boca suja, fala palavrão o tempo inteiro, só tem pensamento impuro. Tudo que alguém fala tem uma segunda intenção na cabeça da pessoa. Ninguém pode falar certa coisa que ele já já dá aquela risadinha, porque já teve uma segunda intenção. Tem só pensamentos impuros, faz negócio no trambique, faz coisa mal feita, sonega tudo, mente para todo mundo, é mal pagador, é falador, fala mal dos outros, só sabe fazer isso. Então assim, isso mancha o nome dos que são crentes de verdade, envergonha aqueles que são de fato crente, e não muda nada a sua vida. Então assim, olha, eu não quero que nenhum de vocês se afaste do caminho do Senhor. O desejo do meu coração é que todos vocês abracem a fé, vão para os pés da cruz e vivam para a glória de Deus. Mas se é para você viver mais ou menos, vai viver no pecado então, porque você não vai alcançar nada de Deus vivendo mais ou menos. Você não vai alcançar nada de Deus vivendo essa vidinha de falar que é crente e continuar no pecado. Sabe o que acontece com você? Você não vive nem uma coisa nem outra. Você nem experimenta o céu e nem experimenta o mundo. Então você quer uma dica? Você vai para o inferno de qualquer jeito, então vai viver o mundo. Pelo menos você vai para o inferno e lembra de alguma coisinha que aconteceu, que você fez de bom. Mas para com essa meia vida. E aí tem gente que fala, pastor, isso é uma palavra muito dura, não deve ser dita no púlpito. É porque essas coisas não são ditas e não são cridas, que as pessoas continuam sem vergonha dentro da igreja. Tem um bando de gente sem vergonha dentro das igrejas, que ficam vivendo essa fé medíocre, que não tem nada com Deus, mas parece que tem. Então os pastores ficam aí iludidos, achando que estão pastoreando um monte de ovelha, e é um monte de bode sem chifre. A gente percebe só a hora que ela dá a cabeçada, aí a gente começa a suspeitar, fala, mas isso daí eu acho que é bode. Mas não tem chifre, só tirou o chifre, mascarou. Como o Fábio falou, né? Corta, coloca algodão, se for velho, se for bode velho,
corta, põe algodão ali, daqui a pouco cicatriza. Se não for velho, puxa a pele e costura. Fica parecendo ovelha, mas não é ovelha, parece no meio. Parece, mas dá cabeçada. Então é assim, eu não estou dizendo, o pastor falou agora que eu posso viver do jeito que eu quiser. Não, você sabe que você pode viver do jeito que você quiser. Eu não preciso te ensinar isso. O que eu estou dizendo é, para de ser mais ou menos e vem logo para a luz e viva logo para Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa necessariamente se arrepender dos seus pecados. Só que você não vai se arrepender dos seus pecados enquanto você não encarar o seu pecado de frente e não entender que você é dominado por ele. Enquanto você ficar dando desculpinhas, você não o vence. Enquanto você ficar achando que o outro é pior do que você nunca vai ser quem você tem que ser. Você precisa olhar para você, se comparar com Jesus, falar, eu não estou valendo nada, eu preciso de Deus, e correr para a cruz, buscar socorro em Deus, e Deus vai te salvar. Arrependimento não é uma decisãozinha que você toma na igreja. Arrependimento é aquilo que produz fruto para a sua vida inteira. Produzam frutos dignos de arrependimento. O que nós vemos são pessoas que não se arrependeram. Eu tenho só algumas aplicações aqui, são 4 aplicações, 3. E respondendo a uma pergunta, por que este fundamento, ou por que afirmarmos que esse arrependimento de obras mortas é um fundamento, por que a gente entende que ele é dessa forma? Primeiro, porque é impossível receber a graça da salvação sem antes ter olhado para os próprios pecados e ter se arrependido deles. Você não será salvo se você não se arrepender dos seus pecados. Eu acho que aqui, talvez 1, 2 pessoas, eu não tenha tanta intimidade de conhecer, saber um pouquinho pelo menos da história de vocês aqui. Quantos de nós não estão salvos? Estão na igreja e não estão salvos. Isso é terrível. Você está junto com os que hão de morar com o Senhor, e naquele dia você não estará com Ele. Mas não é porque Deus não quer, é porque você não se arrependeu. Você abraçou um pacote que as igrejas ensinam e nunca se arrependeu dos seus pecados, nunca abandonou os seus pecados. Se você não se arrepender, não tem salvação para você. Você entendeu isso? Não adianta você falar que você tem fé se não houve arrependimento no teu coração. Não adianta você me falar que você tem qualquer dom se não houve arrependimento na tua vida. Se você não mudou o teu caminho. Se não houver transformação na tua vida, não há nada de verdade em você de cristão. Há uma máscara, há um fingimento. Jesus, quando envia a carta para as igrejas, lá no Apocalipse, lá no capítulo 3, está narrada a história, ou a carta que ele envia para a igreja de Sardes. Jesus se apresenta à igreja, e quando vai falar com eles, fala assim, vocês têm nome de que vivem, mas vocês estão mortos. As pessoas olham para vocês e chamam vocês de crentes, porque vocês professam ser crentes, porque vocês dizem que gostam da igreja evangélica, que vocês vão na igreja evangélica. Tem nome de que vive, mas não está vivo, está morto. Está morto, e está morto porque não se arrependeu dos seus pecados. E aí você precisa o quê? Que eu faça um apelo comovente para você hoje chorar aqui na frente e parecer que alguma coisa está acontecendo na tua vida e amanhã continuar a mesma coisa? Não vou fazer isso. Você vai embora e você vai para a tua casa e você vai pensar na tua vida e você vai se lamentar pelo que você já fez. Você vai pensar em quem você é e você precisa ter nojo disso. Você não pode se orgulhar de ser quem você é se você vive no pecado. E você não pode pensar que você é alguma coisa sem Deus. Você precisa olhar para dentro de si, reconhecer os seus pecados e lamentar por eles, e depois de tê-lo feito, mudar a tua vida. Faça isso em nome de Jesus. Olha, de verdade,
Qualquer outra coisa que a gente faça aqui na igreja, se não passou por isso primeiro, não tem nenhuma valia. Nenhuma. O Xandão me chamou e falou, puxa, a gente precisa tratar de avivamento. Ele está queimando, porque ele está lendo Leonard Ravenhill. Então o coração dele está queimando por avivamento, né? Está lá, aquela coisa. Avivamento é arrependimento. E arrependimento não é pastor pregando com emocionalidade aqui para vocês. Vocês não precisam chorar hoje. Vocês precisam tomar uma atitude e mudar a vida de vocês daqui para frente, com decisão. Não é assim, eu senti de Deus. Esse negócio de eu sentir de Deus, desculpa. Você não tem que sentir de Deus. Deus falou. Você tem juízo? Então obedeça a Deus. Acabou. Você não tem que sentir nada, não. Não, Deus tem que falar comigo. Não está claro para você? Será que Deus precisa falar mais alguma coisa? Não, mas eu tenho que sentir alguma coisa. Você quer sentir o quê? Que nem a gente falou de manhã, que Deus enfia a mão na tua orelha para você acordar? É isso que precisa sentir? Não, quer sentir um arrepio. Quer sentir um arrepio? Toma um banho quente, sai do banho quente, vai na frente da geladeira e abre ela na hora, assim. Dá um arrepio. Tem uma bala, uma gominha, ela é redondinha assim, minhas filhas gostam dela. Eu como aquela bala, eu arrepio toda vez. Ela é azeda. Eu não lembro o nome dessa bala. Você põe na boca, então faz assim, você quer sentir arrepio, vai orar, come uma bala daquela e ora. Aí você vai sentir um arrepio. É só isso que você precisa. É sério, o arrepio é que é o importante para você. Importante para a tua vida é você criar vergonha e mudar. É você tomar a decisão de não ser mais um pecador irresoluto. É olhar para Jesus e falar, Ele morreu por mim para que eu não seja mais assim. Então eu não vou ser, eu decido não ser. Aí você talvez me diga, pastor, mas eu não tenho força para não ser. E é por isso que Jesus morreu por você. Para que você tenha a graça de fazer o que você não podia. Ser livre em Jesus não é pular. Legal, os jovens gostam, né? E livre para correr, livre para dançar, livre para ver. Não, é livre para não ser escravo do pecado. É livre para não ser dominado mais pelo mal. É livre para você não ser mais um idiota, para você não ser mais uma marmota, para você não ser mais igual a qualquer um do mundo. É livre para você ser igual a Jesus. Dá para entender isso? A liberdade com a qual Cristo te libertou não é para você fazer essas coisinhas de jovem ou de adolescente, sei lá. Jesus te libertou para você viver uma vida abundante em Deus. E vida abundante é não ser mais escravo do pecado. Então vai aos pés da cruz e fala, Pai, eu estou olhando para mim, eu percebi que um monte de coisa na minha vida continua igual. Eu não me arrependi disso, porque eu não mudei. E busca a Deus, clama a Deus até que Deus transforme a tua vida. Não se conforme até que você seja transformado. Rafa, quando tem, como que é o nome daquela promoção lá no Magazine Luiza? Uma mega, liquidação fantástica. Tem liquidação fantástica no Magazine Luiza. Não dorme gente na porta da loja? Porque tem lugar que fica a semana inteira. O pessoal acampa, né? Eu vi que quando foi para entregar currículo, eu não sei se foi na Vic Bold. Foi, o pessoal montou barraca, dormiu na porta. Por que esse pessoal fez isso? Por que o pessoal dorme na porta do Magazine Luiza? Por que o pessoal montou barraca na frente lá do Vic Bold? Porque eles queriam muito aquilo. Eles precisavam muito daquilo. Se você precisa muito que Deus transforme a tua vida, para de ser um preguiçoso, para de assistir televisão, coloca a tua cara no pó, vai orar, vai jejuar, vai buscar Deus, larga a mão de ser um relaxado. Nós somos um bando de crente relaxado, a gente quer as coisas de Deus, a gente não faz nada espiritual. Pastor, mas que linguagem baixa. Desculpa, eu estou assim, uau. Mas é isso mesmo. A pessoa quer comprar mais barato, dorme na porta da loja uma semana, quer arrumar um emprego, monta uma barraca, come pão com margarina uma semana na porta do negócio, divide ainda com um vizinho que não tem, para conseguir um emprego, porque precisa muito. Aí a pessoa precisa muito ser liberta, precisa muito se converter, mas não ora nada. Então não precisa nada, não quer nada. Você quer mesmo? Então põe sua cara no pó, volta para Jesus de verdade, para de mais ou menos, é com intensidade, não é com partes.
Vem com tudo, seja o radical, vai usar saia até no pé, deixa o cabelo crescer, não raspa mais, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus, mas para de ser mais ou menos. E eu não estou zombando disso que eu falei, eu estou falando sério. Porque essas pessoas que fazem isso, elas estão abrindo mão de uma liberdade que vocês têm, porque elas acham que com isso elas vão alcançar Deus, e elas vão receber o favor de Deus, elas estão desesperadas esperando receber de Deus. Pessoa passa a madrugada inteira no monte, esperando Deus falar com elas. Aí você que não precisa, porque eu não oro em casa, Deus fala comigo, mas não ora em casa, porque Deus não vai falar com você e você não ora. Não faz nada, nada. Nós precisamos ter atitude, é uma questão volitiva, não é uma questão emocional. Nós precisamos tomar uma postura. Você quer que algo aconteça na tua vida? Toma uma postura e faça alguma coisa. Pastor, então eu participo da minha salvação? Não, você é responsável diante da soberania de Deus. Você é responsável por buscar a Deus nos meios que Ele mesmo proporcionou. Vai buscar Deus em oração, vai buscar Deus em jejum. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Eu não posso. O dia que tem que fazer um exame de não sei do que lá, você fica. E fica, porque o médico fala, você não pode comer. E não tem doente que não fica sem comer. E vai ter que ficar, e fica. E por que quando as coisas é para Deus, a gente tem um monte de dificuldade? Porque eu trabalho, e lá no meu trabalho é mais difícil. Não é difícil nada, é só questão de querer. É que quando as coisas são de Deus, é tudo difícil para a gente. Misericórdia. Comecem a ter postura de buscar de verdade a Deus, e aí as coisas vão acontecer na tua vida. Deus vai te dar graça para que de fato você seja quem você precisa ser. Por que é considerado um fundamento? Porque sem arrependimento todas as outras coisas são inúteis. Se você não experimentar isso que eu estou falando aqui, e não é porque você vai chorar aqui na frente hoje, se você não experimentar isso que eu estou falando, qualquer outra coisa da tua vida cristã é bobeira, não tem sentido. Tudo só tem sentido a partir disso que nós estamos falando. Por último, porque o arrependimento genuíno é o que afasta o pecador da prática do pecado. Pastor, o pecado me domina, porque você não se arrependeu dele. O dia que você se arrepender de tê-lo cometido, ele nunca mais tem poder na tua vida. O dia que você pensar no seu pecado e vomitar por causa dele, o dia que você parar de contar o seu pecado como se fosse uma coisa bonita, o dia que você, homem, parar de contar que fez e aconteceu com todas as meninas da vida lá atrás, no passado, porque você era o pegador, e você se arrepender de ter feito isso, talvez você pare de ser um lascivo como é hoje. O dia que parar de contar vantagem com o pecado do passado, entender que isso é nojento, entender que pecado nos afasta de Deus, entender que pecado é aquilo que Deus abomina, o dia que isso cair na sua cabeça, cair essa ficha, aí você para de ser dominado pelo pecado. Mas enquanto houver prazer no pecado, o pecado vai te dominar. Não quer ser dominado pelo pecado? Arrependa-se de tê-lo cometido. Enquanto você só souber que ele é errado, ele vai dominar a sua vida. Mas o dia que você se arrepender e mudar o seu caminho, tudo muda. Não existe cristão sem conversão. Não existe conversão sem arrependimento. Se você não se arrependeu, arrependa-se hoje. Arrependa-se dos pecados que você cometeu, e arrependa-se dessa tentativa boba e inútil de tentar alcançar alguma coisa de Deus pelas suas próprias forças. Busque a Deus para que Ele, nas forças dEle, opere a graça dEle na tua vida, e assim você seja completamente e de verdade salvo. Eu me retorci muito na minha casa quando eu pensei a respeito deste assunto, porque esse é um daqueles assuntos bons, todo pastor gosta, que esse assunto que mexe com o povo, que fala de pecado. E eu falei, não, Deus, eu não posso fazer isso, eu não quero fazer isso, não desse jeito, não vou fazer isso desse jeito. E Deus me instruiu que de fato não era desse jeito, porque eu estou muito cansado de ver um monte de gente chorando e depois continua a mesma coisa. O fruto do meu ministério, o fruto do que é essa igreja e o fruto do que está acontecendo na sua vida não vai se dar por eu ver você chorando, vai se dar quando eu ver você transformado, vai se dar quando eu ver que na verdade a tua vida é diferente do que era ontem, que hoje você é um crente que você não era ontem, que agora de verdade você é um crente que antes você conhecia Deus de ouvir falar.
mas que agora você experimentou Deus. Eu não estou interessado em aplausos, não estou interessado em que vocês amanhã comentem que, nossa, o culto foi uma bênção. Eu estou interessado em depois ouvir a tua esposa falar assim: meu marido mudou, olha, meu marido foi transformado, algo aconteceu grandioso na vida. Eu não gosto de usar dessa liberdade que eu vou usar agora, mas eu vou abrir aqui, numa outra oportunidade, quem sabe essa família se manifeste. Uma das minhas últimas alegrias, assim, tremendas, foi quando fui fazer uma visita para o irmão Elton e para a Malu. Fui na casa deles, eles fizeram aquele café. O Elton faz um café fantástico, vocês vão tomar um café do Elton. E você ouvir de uma pessoa falar assim: pastor, minha vida mudou, é uma coisa. Mas se eu ouvir a esposa falar assim do marido: Deus mudou a vida do meu marido, pastor. Aí você pode falar: não, ou esse marido bate nela se ela não falar, ou ele paga muito bem, não é o caso, nenhum dos dois. Ou mudou mesmo. Porque para a mulher falar isso, porque mulher é a primeira a denunciar o marido. Às vezes o marido começa a cantar de galo, assim, a mulher faz só assim. O pastor quer saber se o que o marido está falando é verdade. A mulher está do lado, olha para a esposa, na hora ela denuncia. Porque eu fiz, a mulher já... Ela não quer, às vezes não quer falar, porque ela sabe o marido ruim que tem, né? Mas ela denuncia. Mas ela fala: o meu marido foi transformado, Deus tem mudado a vida dele. Ele era um homem, ele é outro homem hoje. Que isso? Isso daí enche o coração de alegria. E não foi porque chorou, porque eu não lembro dele vir chorando nenhuma vez em um apelo que eu fiz. É porque decidiu que não seria mais o que era, decidiu não ser mais como era, decidiu, tomou uma postura diante de Deus, e Deus agiu com graça na vida dele. Deus vai agir com graça na tua vida, se você decidir em não ser mais como você era. Se você é calvinista, entenda que é Deus que vai fazer isso. Se você é arminiano, entenda que é sua liberdade de fazê-lo, mas faça, pelo amor de Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Deus vai transformar a sua vida, vai fazer você abominar o pecado. Enquanto isso não acontecer, qualquer outra coisa na tua vida é bobeira. Vamos fazer uma oração aqui? Você não precisa vir na frente chorar hoje, mas você precisa querer mudar a sua vida. E se você quiser, Deus vai mudar. Tudo na fé cristã só faz sentido a partir disso. Nunca mais se esqueça disso, tá? Tudo só faz sentido a partir de arrependimento. É um arrependimento que acontece de uma vez por todas, e de uma vez e sempre toda vez. Todas as vezes você vai se arrependendo e sendo transformado por Deus. Se isso não aconteceu de fato, se não houve esse arrependimento, busque a Deus. Se você se lembra de alguma coisa que você nunca confessou para Deus, que é um pecado que você guarda, coloque isso diante de Deus e confesse esse pecado. Não guarde, confesse, porque aquele que se arrepende, aquele que confessa, esse alcança a misericórdia de Deus. Você precisa confessar, se arrepender, abandonar essas práticas, a misericórdia de Deus vai vir sobre a tua vida. Meu Deus, eu sei que o Senhor faz coisas maravilhosas. Isso não depende de que alguém seja versado, saiba falar bem, ou consiga conduzir emocionalmente um público. Isso depende do teu Espírito Santo chegando, aonde a tua palavra é anunciada. Esse povo aqui sabe que o Senhor é santo, e sabe que não pode viver na prática do pecado. Então eu te peço que o teu Espírito Santo leve a cada um desses que aqui estão a um verdadeiro arrependimento. Não aquele arrependimento que no outro dia as práticas são as mesmas, mas aquele arrependimento que produz de fato uma transformação, uma mudança de caminho, uma mudança de atitude, e que assim este povo viva a vida que às vezes falam que vivem. Que não sejam aqueles que têm nome, mas são mortos. Que sejam de fato aqueles que vivem, e que eles vivam essa vida no Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, ajuda-nos a todos, porque isso é um assunto muito importante, isso é um princípio, é um fundamento da nossa fé, todo o restante está firmado nisto. Então que haja arrependimento verdadeiro nos corações,
Não aquele produzido por uma música de fundo, por palavras persuasivas, por uma conversa bonita, mas aquela produzida pelo Teu Espírito Santo. Leve ao arrependimento a esses que ainda estão nos seus pecados, para que sejam renovados, para que vivam agora para uma vida nova, cheia de boas obras. Abençoe a cada um desses, que eles experimentem essa transformação que homem nenhum pode dar, que religião nenhuma pode produzir, que ninguém é capaz de ajudar sequer, mas o Senhor é competente para fazer plenamente essa transformação, e que assim haja essa mudança nos corações, e que o Teu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos, seja glorificado enquanto eles são transformados, seja glorificado enquanto os outros olham para eles e veem que agora eles já não são mais quem antes eram, porque de fato, a partir do arrependimento, este arrependimento, há naquela vida uma nova criatura, e que assim seja para a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus, amém.